em meio à névoa dos tempos antigos e ao brilho das estrelas nórdicas, surgem duas figuras de poder imensurável. De um lado, Morgana Le Fay, a enigmática feiticeira de Avalon, irmã do rei Arthur e mestre das artes ocultas. De outro, Freya, a deusa nórdica da magia, do amor e da guerra, cuja presença domina os campos de batalha e os corações apaixonados. Duas mulheres que, cada uma à sua maneira, desafiaram os deuses, moldaram destinos e dominaram o poder da magia. Eu sou Nyx, a deusa da noite. Hoje, exploramos os mistérios dessas duas figuras poderosas, cada uma representante do arquétipo da bruxa em suas respectivas culturas. Morgana, a feiticeira que opera nas sombras e manipula os reinos dos homens. E Freya, a deusa da beleza e da feitiçaria que controla o ciclo da vida e da morte. Suas histórias nos convidam a adentrar o mundo do oculto, onde a magia é uma força viva, sempre em movimento, transformando o mundo ao seu redor. Prepare-se para uma jornada através das lendas e dos mitos, enquanto desvendamos os segredos dessas duas figuras imortais, tão belas quanto perigosas, tão poderosas quanto misteriosas. Nas brumas que envolvem as lendas do rei Arthur, uma figura emerge com poder, mistério e magia. Morgana Le Fay, a feiticeira de Avalon. Muito mais do que uma antagonista, ela é uma mulher de sabedoria antiga, uma manipuladora de forças ocultas e uma figura de enorme ambiguidade moral. Hoje, atravessaremos as brumas de Avalon para desvendar os segredos da vida e da magia de Morgana, aquela que moldou o destino dos reis e do próprio mundo. Morgana, também conhecida como Morgana Le Fay, é uma das figuras mais complexas das lendas arturianas. Sua origem varia de acordo com os relatos, mas geralmente é apresentada como meia-irmã do rei Arthur, filha de Lady Igraine e do duque da Cornualha. Em algumas versões, Morgana foi educada em Avalon, um lugar mágico onde aprendeu os segredos da magia e da cura. Avalon, um reino além do tempo e do espaço, moldou Morgana tanto como curandeira quanto como feiticeira, duas faces da mesma moeda. Nos primeiros textos, Morgana aparece como uma curadora, alguém que possui poderes mágicos para salvar vidas. Contudo, com o passar do tempo, sua imagem se transformou e ela passou a ser vista como uma figura mais ambígua, muitas vezes associada à vilania e à feitiçaria negra. Essa dualidade entre curadora e bruxa persegue Morgana em todas as suas versões, refletindo o papel complexo da magia na lenda arturiana. A história de Morgana é entrelaçada com os principais eventos da lenda arturiana. Em algumas versões, ela é a mulher por trás de muitas intrigas da corte, manipulando eventos para desestabilizar o reinado de Arthur. Em outras, ela busca apenas vingança por injustiças sofridas por sua família. Uma das lendas mais conhecidas é a de Morgana roubando a lendária espada Excalibur e entregando-a ao seu amante, Sir Accolon, em uma tentativa de usurpar o trono de Arthur. Por outro lado, há relatos de que Morgana estava presente no momento final da vida de Arthur, guiando-o até Avalon após sua batalha mortal. Essa ambiguidade moral, onde ela tanto trama contra o rei quanto o salva, reflete o papel arquetípico da bruxa, a mulher que possui o poder de curar ou destruir. Nos textos medievais, Morgana é descrita como uma mulher de beleza sobrenatural e poder inigualável. Em A Morte de Arthur, de Sir Thomas Malory, ela é chamada de a Grande Feiticeira, aquela que domina os ventos, as águas e o tempo. Nas palavras dos poetas e escritores,
Morgana é a personificação do mistério e da magia feminina. Ela, que molda os destinos sob o véu das brumas. A senhora que conhece os segredos que os homens temem. Morgana, cujo poder está além da compreensão. Guia os que se perdem e aqueles que ousam desafiar. Essas palavras ecoam como feitiços antigos, lembrando-nos do imenso poder de Morgana e de seu lugar único na lenda arturiana. Morgana é, em muitos sentidos, o protótipo da feiticeira moderna. Ela não é apenas uma mulher de poder, mas uma figura que navega entre os mundos do real e do sobrenatural, manipulando forças invisíveis para alcançar seus objetivos. Essa dualidade entre luz e sombra, cura e destruição, é um arquétipo central na figura da bruxa ao longo da história. A conexão de Morgana com a natureza e a magia ancestral também a coloca em sintonia com as práticas da bruxaria moderna. Ela é, ao mesmo tempo, uma figura que representa a resistência feminina e o conhecimento oculto. Como tantas bruxas ao longo da história, Morgana é temida e respeitada por seu poder. Morgana Le Fay, a mulher de poder nascida nas brumas, é uma figura que transcende as páginas das lendas. Ela é o arquétipo da feiticeira, da mulher que conhece os segredos ocultos e molda seu próprio destino. Hoje, seu legado vive nas muitas histórias de bruxas e feiticeiras, e sua figura continua a fascinar aqueles que buscam entender o mistério da magia. Morgana não é apenas uma personagem de lendas antigas. Ela é a feiticeira em cada um de nós, a força que se recusa a ser contida, a mulher que detém o poder de transformar o mundo ao seu redor, com magia, com sabedoria e com o mistério das sombras. Nas terras gélidas do norte, onde as valquírias cavalgam os ventos e os guerreiros buscam o Valhalla, surge Freya, a deusa de beleza incomparável e poder inigualável. Freya, a senhora da magia Seidr, uma forma de feitiçaria que lhe permitia ver e moldar o destino. Guerreira, amante, feiticeira, Freya é muito mais do que uma deusa comum. Ela é uma força da natureza, a deusa que encarna o poder feminino em todas as suas formas. Freya, filha de Njord, o deus do mar, e irmã de Freyr, o deus da fertilidade, é uma das divindades mais reverenciadas da mitologia nórdica. Seu nome, que significa senhora, reflete seu papel central no panteão. Embora seja mais conhecida como a deusa do amor, da beleza e da fertilidade, Freya também é uma deusa da guerra e da morte. Ela lidera as valquírias e recebe em seu salão, Folkvanger, metade dos guerreiros mortos em batalha. A outra metade vai para o Valhalla de Odin. Essa dualidade de Freya, amante e guerreira, bela e feroz, a torna uma figura fascinante e complexa, profundamente ligada a temas de vida, morte e renascimento, tal como as bruxas e feiticeiras que dominam esses mesmos ciclos. Um dos aspectos mais intrigantes de Freya é sua maestria sobre o Seidr, uma forma de magia que lhe permitia manipular o destino. Era uma prática xamânica e profética, na qual o praticante entrava em transe para prever e influenciar os acontecimentos futuros. O Seidr era considerado uma forma de magia profundamente feminina, ligada ao poder das mulheres para controlar as forças invisíveis do universo. Disse que foi Freya quem ensinou o Seidr para os Aesir, o grupo dos deuses que inclui Odin. Embora Odin tenha aprendido essa prática, ele foi um dos poucos homens a fazê-lo.
reforçando a ideia de que o poder de moldar o destino estava ligado às mulheres e, consequentemente, às bruxas. As lendas sobre Freya são muitas, e em todas elas seu poder mágico se destaca. Uma das histórias mais conhecidas envolve o colar Brisingamen, um colar de ouro encantado que Freya desejava tanto que fez um pacto com 4 anões, os mestres ferreiros, para obtê-lo. Em troca, ela passou uma noite com cada um deles, mostrando sua disposição para usar todos os meios para obter o que desejava: poder e magia. Esse colar, que nunca deixava seu pescoço, era um símbolo de seu poder e de sua beleza irresistível. Mas Freya também era temida no campo de batalha. Em várias lendas, ela lidera as valquírias, aquelas que escolhem os guerreiros caídos e os levam ao pós-vida. Seu papel como líder das valquírias reforça sua conexão com a morte e a guerra, e sua habilidade de determinar o destino dos homens. Nos antigos textos nórdicos, Freya é descrita como a mais justa das deusas, aquela que ama canções de amor e aquela que chora lágrimas de ouro. Mas também é chamada de a Senhora dos Mortos, aquela que conduz as valquírias, e a deusa da feitiçaria que molda o destino. Ela que cavalga os ventos com o colar dos céus, Freya, Senhora das valquírias e dos mortos, quebradora de corações e de destinos, cujos olhos veem além da vida e da morte. Essas palavras ecoam nas sagas e hinos nórdicos, refletindo a complexidade de Freya como uma deusa que navega entre o amor e a guerra, a vida e a morte, e a magia que une todos esses aspectos. Freya é uma figura central no imaginário moderno da bruxaria, principalmente por sua conexão com a magia Saedr e seu papel como uma poderosa mulher que controla o destino. Ela representa o poder feminino em seu auge, a capacidade de usar magia tanto para criar quanto para destruir. No contexto da bruxaria moderna, Freya é vista como uma fonte de força para mulheres que buscam poder pessoal, especialmente em áreas relacionadas à intuição, à sabedoria ancestral e à magia da natureza. Sua dualidade como amante e guerreira e sua habilidade de moldar o destino a tornam uma figura venerada por muitos praticantes de bruxaria. Freya, a Senhora do Amor, da Guerra e da Magia, continua a inspirar aqueles que buscam compreender os mistérios do universo. Seu poder sobre a vida e a morte e sua maestria sobre a magia do destino a colocam entre as figuras mais poderosas da mitologia nórdica e além. Hoje, Freya é mais do que uma deusa. Ela é um símbolo de força, independência e sabedoria mística. Assim como ela lidera as valquírias pelos céus, Freya continua a guiar aqueles que desejam compreender o poder da magia, da transformação e da vida que se renova constantemente no ciclo eterno do universo. Hoje, meus agradecimentos vão para a Biakura e para o Lucas Almeida por suas contribuições para o canal. Muitíssimo obrigada! Se quiser e puder ajudar o canal, você pode fazê-lo pelo botão Valeu Demais aqui do YouTube ou através do LivePix, usando o QR Code ali em cima, ou pelos links da descrição do vídeo e do comentário fixado. Se gostou do nosso conteúdo, peço com carinho que se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Participe! Seu like, dislike e comentários são importantíssimos para que eu possa melhorar o canal. Sempre! Escreva também para o Correio da Noite.
Caixa postal 48343. CEP 03512-970. São Paulo, capital. E muito obrigada por chegar até aqui. Fiquem bem. Sob o véu da noite.